terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais é incentivado pela Lei Aldir Blanc no município de Recife 2020. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo este terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais, onde iremos debater com vários profissionais sobre temas como a questão da educação patrimonial, o patrimônio cultural, histórico, religioso, a questão dos direitos culturais, a importância do nosso patrimônio imaterial do estado de Pernambuco, assim como nós vamos também trabalhar a questão da visitação ao patrimônio da cidade do Recife. Teremos também a oportunidade de termos apresentações culturais. Então será um momento bastante interessante para vocês poderem conhecer um pouco mais do patrimônio da cidade do Recife e dos artistas e profissionais que trabalham com esse tema. Sejam todos bem-vindos. É com enorme prazer que convidamos para participar do terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais o professor Adriano Araújo, com a palestra A Importância dos Direitos Culturais. Saudações todos, satisfação pelo convite para participar do terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais, evento idealizado e coordenado pela professora e produtora cultural Ana Patrícia Manso. Meus sinceros agradecimentos extensivos a toda a equipe de produção, técnicos e demais profissionais envolvidos. Sou Adriano Araújo, músico, produtor cultural, advogado com atuação em propriedade intelectual, especialista em direitos autorais. Bom, eu venho a partir das vivências decorrentes das minhas atividades profissionais, quer seja como produtor, quer seja como consultor, quer seja como advogado, cada vez mais me interessando em conhecer, em aprofundar, em pesquisar, em debater o tema direitos culturais. Então, encontros como estes são oportunidades de compartilhamento, de observações, de impressões sobre tema tão valioso para quem milita, para quem atua na área cultural. O tema proposto e que irei expor no tempo sugerido pela produção, ele relaciona-se com a importância dos direitos autorais, dos direitos culturais. E para discorrer sobre o tema, eu dividi essa breve apresentação, essa breve fala, em três partes. Uma que diz respeito aos antecedentes históricos, relacionados ao termo direitos culturais. Uma outra parte que vai tratar dos aspectos legais, mas relacionados aos direitos culturais. E, por fim, uma parte onde eu vou abordar os direitos culturais sob a perspectiva dos direitos humanos. Bom, não tem como tratar do tema direitos culturais nesse viés histórico, vamos dizer assim, sem discutir, sem tratarmos, sem falarmos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamado em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Trata-se de documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Mais à frente isso vai ficar mais claro
como é que se insere, como é que se coloca, como é que se visualiza esse aspecto dos direitos culturais como parte integrante dos direitos humanos. Mas, basicamente, o que é que traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? De que ele a partir dessa assinatura, desse compromisso dos partes dos países que integram essa declaração, eles se veem obrigados a respeitar e promover e cuidar de direitos humanos básicos, mas pautados em liberdades fundamentais, pautados também na garantia do reconhecimento desses direitos culturais. Enfim, é um balizador, é um indicativo que ele vai servir para que os Estados membros que firmaram esse compromisso tragam para suas legislações específicas esses princípios e sejam efetivamente adotados. Mas veja só, quando eu destaco a questão dos direitos culturais relacionados à declaração, a declaração por si só ela já é um instrumento, já é um elemento, já é um documento muito forte, muito evidente. Observem, a gente está tratando de um documento de 1948, que envolvia estados que já tinham essa preocupação de materializar esses temas relacionados aos direitos humanos e os direitos culturais. A gente não pode esquecer que é um período pós-guerra, período que havia necessidade de você firmar compromissos para que fosse pacificado de alguma forma entre os povos partícipes da declaração, desse aspecto relacionado aos direitos humanos, especificamente falando. Vamos lá. A destacar na declaração, para efeito do tema proposto, é bom de se observar que tem duas previsões nos artigos 22 e no artigo 27 que traçam de forma muito evidente, de forma muito clara, né, essa proposta, vamos dizer assim, esse assunto, traz esse assunto dos direitos culturais como elemento ali associado aos direitos econômicos, aos direitos sociais, mas ele traz esses direitos como indispensáveis para a dignidade do ser humano. Às vezes a gente tem que esticar um pouco, né, para fazer, mas por que, o que é que tem a ver o direito cultural com o direito humano, etc. Mas, enfim, vale a pena a leitura do artigo 22, que diz: toda pessoa, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional e pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado. O Estado entendido aqui, o Estado autônomo, o Estado não é o Estado de Pernambuco, é o Estado-país, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis para isso, para esse livre desenvolvimento da personalidade. Vejam só, o que é que se evidencia desse texto normativo? Ele estabelece, antes de tudo, projeções que, como eu falei, que obrigam quem subscreveu esse documento, que traga para a sua legislação pátria, não só de forma cooperada, como o próprio texto legal diz, mas de forma de gerenciar recursos disponíveis para que haja um equilíbrio entre as nações e que esses princípios que são adotados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos não sejam desrespeitados.
É interessante, há um bom tempo atrás se falava de alguns direitos que eles ultrapassam essa questão territorial. Direitos humanos, direito ambiental, o direito da propriedade intelectual. Então, a repercussão desses direitos se pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, pode ser... Eles repercutem em lugares, de alguma maneira, em todos os lugares. Né? Mas voltemos à questão dos direitos humanos e esses dispositivos que, a partir da firmatura desse compromisso entre as nações, para que nós tenhamos evidente assim, qual é a importância disso para os direitos culturais, eu preciso que a gente também faça essa leitura do artigo 27. Ele é mais direto, ele traz elementos adicionais ao artigo 22, certo? Se no artigo 22 ele coloca os direitos econômicos, sociais e culturais juntos, no artigo 27 ele já trata mais especificamente que, primeiro, toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e seus benefícios. Segundo, toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística a qual seja autor. Você já tem aí pelo menos 3 caminhos, a partir desse indicativo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, relacionados à cultura. Ele coloca a cultura, coloca os direitos culturais no patamar de importância de direito humano e já no artigo 27 ele já faz um recorte. O que é importante? A participação livre. Ele não está dizendo que é necessariamente o acesso à cultura, não há essa busca, né? Mas a simples possibilidade de participação é fundamental. E associado a isso é a questão específica dos direitos autorais, que já estão aqui colocados também como um dos elementos dos direitos culturais. Na parte que eu trago para a discussão, que é referente aos aspectos legais relacionados aos direitos culturais, lógico, você pode ter outras normativas, uma legislação específica relacionada ao tema, mas o que é fundamental para que tenhamos clareza sobre o assunto é a gente se debruçar na Constituição Federal de 88. Você vê, até a Constituição de 88 não havia no texto legal a menção ao termo direitos culturais. Então vamos lá, a gente falou há pouco dessa relação dos direitos culturais como direitos humanos a partir de um documento de 1948. Então, assim, cada passo desse ele é muito lento, né? Então, mas a Constituição de 88, ela, segundo até alguns especialistas em direitos culturais, ela pode ser chamada até da Constituição Cultural, de tantos aspectos ligados aos direitos culturais que estão ali de formas esparsas. Então você tem menção à questão cultural, salvo engano, no artigo 23 da Constituição, você tem de forma ali diluída manifestações relativas à questão cultural colocadas. Agora, o que é importante para a gente, para esse tema que a gente discute por hora? É que temos, dentro da estrutura da Constituição, uma seção específica para a cultura, que é isso que seria importante que fizéssemos essa leitura dos artigos, que na verdade são instrumentos previstos nesses artigos que meio que resumem e que facilitam
também o entendimento até para quem não tem vamos dizer assim, não tem o hábito de manusear a questão legal, a questão do direito em si. Então, nós temos na Constituição Federal de 88 o artigo 215, o artigo 216 e o artigo 216-A. Eles resumem isso que a gente conversou até agora, mas eles deixam uma obrigação do poder público. Lógico, o poder público ele não produz, né? Ele não realiza, ele fomenta, ele possibilita que os diversos atores dessa engrenagem chamada cultura, eles tenham possibilidades ou de produzir, ou de ter acesso, né? Ou de haver a questão da preservação da memória, né? A questão de ter possibilidades também de fiscalizar através de mecanismos advindos da sociedade civil. Então ele faz vamos dizer assim, um traçado muito interessante do que seria importante nessa fala, vamos dizer assim, resumida que estamos fazendo aqui. Bom, no artigo 215, ele já vai logo direto, ele já fala que o Estado tem que garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então, ele garante, mas como é que ele garante? De que forma ele garante? Sabemos que o fato de estar na Constituição e você ter o governo federal, logicamente, como garantidor desse exercício de pleno direito, mas nós temos os entes federados, temos os estados, nós temos os municípios, a ação cultural em si, obviamente, ela acontece, ela ocorre, no município, no território, né? Então, assim, o fato de garantir esse pleno exercício é tão amplo que ele requer também que haja uma interação, uma confluência, um desejo de que a cultura flua dentro desse formato, né, da preservação das fontes de cultura nacional, o incentivo, a valorização, a difusão das manifestações culturais. E aí, quando se fala isso, a gente tem em mente de que não é o acesso, eu não quero só participar, vamos dizer assim, passivamente do que está ali me ofertado sob o ponto de vista dos direitos culturais. Eu quero ser ator, eu quero ser partícipe. Então, se a gente tem em mente esses 3 artigos, vocês percebem, né, que tem o 215, 216 e 216A. Na verdade, já foi para ajustar, para incluir novas situações a partir de demandas da própria sociedade. Então houve essa adequação para melhor atender esse pleno exercício dos direitos culturais. Eu estou sempre confundindo os direitos culturais com os direitos autorais, né? Porque, na verdade, os direitos autorais se inserem nos direitos culturais e quase sempre a gente deixa de tocar nesse assunto dos direitos culturais, porque os direitos autorais talvez seja mais fácil, vamos dizer assim, de ter essa compreensão no primeiro momento. Mas continuando, no artigo 216, colocou o legislador na intenção mais pautada no aspecto que trata do patrimônio cultural brasileiro. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se inclui. E nesse artigo, vocês podem fazer a leitura mais detalhada depois, tem uma série de indicativos, né?
nas quais se inclui. Aí está lá um elenco que você precisa estar sempre de alguma forma se remetendo a esse texto legal para que não se esqueça. Eu digo que não se esqueça porque é o seguinte, quando a gente fala em bens material, né, e bens imaterial, isso é um mundo, né? Isso às vezes a gente não percebe a importância disso no nosso tratar profissional, por exemplo. E também às vezes gera a impressão, percebe-se isso, de que é como se o Estado estivesse fazendo, o Estado colocado como poder público constituído, como se eles estivessem tratando dessas possibilidades por mera liberalidade. Não, há uma previsão, há uma necessidade, os direitos culturais precisam ter esse apoio do poder público, logicamente com os regramentos colocados, né? Enfim. E aí é mais ou menos o que se coloca no artigo 216A, né, que você fala de um sistema nacional de cultura organizado em regime de colaboração, descentralizada, participativa, né, um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas. Né. Você tem isso muito claro na Constituição. Sobre a Constituição, são esses pontos que eu acho relevantes que vocês se debrucem sobre o tema. Por fim, a parte que trata dos direitos culturais sob a perspectiva dos direitos humanos. Na verdade, como vimos, os direitos culturais são partes integrantes dos direitos humanos. Como está indicado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também se fala num Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, esse um pouco mais para cá, né? Um é de 48 e o pacto é de 1966. Mas assim, o que é que eu poderia falar como substrato dessa breve conversa? É que direito à cultura, direito da cultura, direitos culturais, independente da denominação do direito, pensemos na cultura e como é que o direito posto, colocado, quer seja na Constituição, quer seja nas diversas leis que decorrem desse mandamento constitucional, como é que nós podemos fazer o uso e o bom uso desses direitos. E por fim mesmo, é uma observação do professor Teixeira Coelho, que ele coloca que o principal direito cultural é o direito de participação. De que forma lhe convier, né, a quem atua na área. É isso, agradeço mais uma vez. Vamos lá, até a próxima.